Olá, feliz sábado! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não tenha preconceito, nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. E você é muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. Espero que você tenha passado uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você não realizou ainda aquilo que o seu coração deseja, continue orando a Deus. Com certeza Deus vai conceder para você aquilo que você deseja, tá? Obviamente, é claro que isso só vai ser possível se esses seus planos estiver ligado com os planos de Deus, tá bom? Então que Deus abençoe grandemente a sua vida e seja bem-vindo. Receba então aí o meu feliz sábado e um forte abraço para cada um de vocês, tá bom? Antes então de nós começarmos aqui esse estudo, que eu já vou falar do que vai se tratar o estudo, eu gostaria de orar com você, para que nós possamos entrar então nesse tema, tá bom? Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Oremos. Pai querido, que bom, Senhor, que privilégio estarmos aqui juntos para que nós possamos estudar a Tua Palavra, aprofundar, Senhor, nas Tuas grandezas, saber que o Senhor é o Todo-Poderoso e que o Senhor é o nosso advogado, nosso juiz, que o Senhor nos salvou no passado, continua nos salvando e um dia nós será definitivamente salvos. Que esse dia nós te agradecemos, Senhor, por ser um presente do Senhor para com a humanidade. Obrigado, Senhor, por ter pensado em cada um de nós, por ter separado esse descanso, meu Pai, onde nós passamos o dia com o Senhor, te agradecemos, te agradecendo e te louvando, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Muito obrigado, é o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você sabe que nós, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos em algo que, ou seja, nós temos uma crença distintiva de outras crenças, né? Por exemplo, tem crença que acredita na imortalidade da alma. Nós, adventistas, acreditamos na mortalidade da alma, né? E nós também temos uma crença distintiva que chama o juízo investigativo. Por isso que muitas vezes você vai para redes sociais, você vai encontrar lá as pessoas fazendo objeções e criticando o adventismo, dizendo assim: tá vendo? Os adventistas são uma seita. Porque, olha, juízo investigativo, isso não existe. Tá vendo? É uma seita, é uma heresia dos adventistas. Deixa eu perguntar para você. Você sabe também que a palavra Trindade não encontra escrito na Bíblia, mas ela existe, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Não precisa dizer três pessoas. Se você disser para outra pessoa uma trindade, você está referindo, né, três pessoas. E às vezes teólogos formados têm dificuldade de entender juízo investigativo, mas na onde está escrito isso na Bíblia? E hoje eu quero lhe falar um pouquinho sobre isso e eu gostaria que você fizesse esse estudo e você analisasse o que eu vou dar as informações para você, e gostaria que você lesse os versos. Existem duas passagens aqui na Bíblia que muitos teólogos parecem assim, ou muitos teólogos, muitos pastores, parece que faz questão de não entender. Parece que faz questão de fechar os olhos. E eu vou explicar para você. É Isaías 14 e Ezequiel 28. Mas o que esses dois textos têm a ver com o juízo investigativo? Eu vou ler aqui os textos e eu vou dar sequência no estudo para entrar no tema, então, para você aí definitivamente saber do que eu estou falando.
desse juiz investigativo. Eu vou ler aqui Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizia no seu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na proximidade do norte. Subirei acima da mais alta nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Versículo 16. Os que te virem te contemplarão, hão de faltar-te dizer-te: é este homem que fazia tremecer a terra e os reinos, que se punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que os seus cativos não deixava ir para casa. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora, tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassado à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Eu li Isaías capítulo 14 até o versículo de 12 a 20. Aqui tem duas aplicações importantíssimas. Aqui está falando do reino de Babilônia, né, dos reis babilônicos, né, da queda de Babilônia, e também há uma aplicação a Satanás. Muitos teólogos, pastores, não conseguem enxergar isso no texto. Não tem como Nabucodonosor, rei da Pérsia, rei Ciro, Belsazar, Nabonito, não tem nenhum como desses reis querer subir aos céus ou cair do céu. Eles nunca estiveram no céu. Essa aplicação é direta a Satanás. Satanás, que desejava então no seu coração, ele se exaltou e queria tomar a posição de Deus. Você entende? Ele cobiçou o lugar de Deus. Ele queria ser Deus. Por isso ele diz assim, ó, por isso que o texto diz: caísse das estrelas, caísse do céu, ó estrela da manhã. E ele diz que eu subirei aos céus, acima das estrelas exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas proximidades do norte. Aqui então é uma aplicação a destruição de Babilônia, e também uma aplicação a Satanás, né? E aí o outro texto que eu quero ler com você é Ezequiel capítulo 28. Esse daqui só não entende se a pessoa tiver dificuldade ou tiver problema com o cognitivo, que é aquelas pessoas que estão lendo, mas também não está entendendo nada que está lendo, né? E aí então aqui no versículo 28 há uma profecia de Tiro. Aqui fala do rei Tiro, o rei homem, e também uma aplicação dupla a Tiro e a Satanás. Que no versículo 11 em diante, eu vou ler também vários versos para você entender a questão do juízo investigativo. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és sinete de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrisse o sárdio, o topázio, e o diamante e o berilo, o ônix, jaspe, safira e carbúnculo e esmeralda. De ouro te fizestes os teus engastes, ornamento, no dia em que te fosse criado, foste eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabelecesse, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão dos teus comércios, se encheu do teu interior de violência e pecaste, pelo que lancei
profanado fora do monte de Deus, e farei perecer, ó querubim da guarda. Em meio ao brilho das pedras, elevou o teu coração por causa da sua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que contemplasse. Pela multidão da tua iniquidade, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do teu meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra. Aos olhos de todo te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Ezequiel capítulo 28, de 11 a 19. E o que então que esses dois textos, eu vou ler mais textos, tem a ver com o juízo investigativo? Vejam. Quando eles falam que essa aplicação, aqui é duas aplicações, há uma rei Tiro, rei terrestre, e uma diretamente a Satanás, porque Satanás era o sinete perfeito de Deus. O querubim da guarda ungida, o chamado Lúcifer. Lúcifer não encontra esse nome na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse não existe o nome Lúcifer. Porém, Lúcifer quer dizer anjo de luz, né? Ele era perfeito até que se achou iniquidade no seu coração. Então vamos lá agora para você entender o juízo investigativo. E o texto diz que ele multiplicou o seu comércio. Veja, Lúcifer se rebelou contra Deus. Como que isso aconteceu? Ninguém sabe, só Deus sabe. Que o texto diz assim: até que se achou iniquidade no seu coração. No versículo 16, e na multiplicação do seu comércio encheu o teu interior de violência e pecaste. Então, esse pecado, essa iniquidade que aconteceu no coração de Lúcifer, só Deus o conhece. Eu e você não conhecemos como que isso foi acontecer. Então, o que aconteceu? Lúcifer, ele começou a espalhar comentário de Deus no céu. Anjo por anjo. Olha, Deus não é amor. Deus é ditador. Deus é injusto. Então, se você ficar do meu lado, eu vou comandar vocês. Então veja bem, Lúcifer queria ser como Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria comandar o universo. E Lúcifer começou então a espalhar comentários sobre Deus. E aí você pode me perguntar: ora, mas que tipo de Deus é esse? Tipo, Deus não é onisciente, onipresente, onipotente? Se Deus sabia, por que Deus deixou cometer? Simples fato. Eu e você temos livre arbítrio. Tem denominação por aí que prega que eu e você não temos esse livre arbítrio. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. O foco nosso aqui é no juízo investigativo. Então, Deus deixou que Lúcifer fizesse o que ele queria. Por quê? Deus poderia acabar com o pecado de uma vez só, antes mesmo de começar? Poderia. Mas por que Deus não o fez? Exatamente por isso. Porque se Deus fizesse, ele ia dar razão a Lúcifer. Porque Lúcifer já estava espalhando comentário maldosos de Deus, porque ele queria ser melhor do que Deus. Você sabe, quando você começa, quando você trabalha com alguém que você tenha uma intimidade com a pessoa, com seu patrão, seja lá com qual for ele, que tem uma posição mais elevada, e você começa a cobiçar a posição dele, e você quer mesmo estar no lugar dele, às vezes, se você não está afirmado na palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus, você começa a cobiçar essas coisas, leva você a falar mal dele, criticar ele, e você querer estar no lugar dele, falar mal dele para as pessoas lá fora, dizer que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo, para você tentar derrubar ele e ficar no lugar dele. É isso que Lúcifer estava fazendo. Então, por isso que quando nós lemos Apocalipse, vamos lá agora.
Vamos ler o livro de Apocalipse aqui. Olha o que diz o livro de Apocalipse, para você entender. E aí você pode perguntar, mas não, onde está esse juiz investigativo que até agora você só leu e não falou nada? Calma, nós precisamos de entender os textos no seu contexto para que nós possa dizer, né, como ele se encaixa aqui nessas leituras. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, também pelejava o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E depois continua o texto, né? Eu li aqui de 7 a 9, Apocalipse 12. Veja, houve batalha, houve guerra no céu. Miguel pelejava com seus anjos contra Satanás e os anjos. E não mais foi achado lugar de Satanás no céu, ele foi lançado para a terra, o diabo e os seus anjos. Veja, que o Lúcifer, ele contaminou uma parte, um terço dos anjos do céu. Com esse falatório dele, com essa levantação de calúnia, falsidade. Por isso que João 8,44 diz assim, que nele, ele é o pai da mentira, e nele não há verdade. Tudo que fala daquilo que é próprio. Então, ele incitou, incutiu na mente dos anjos a questão de Deus. Por isso que eles foram expulsos do céu. E hoje estão na terra, o diabo e os seus anjos. Aqui que entra, então, o juízo investigativo. Quer ver? Presta atenção agora. Ele convenceu os anjos, né, que Deus não era bom. Que ele que deveria comandar o universo. Você está entendendo? E aí ele foi lançado por terra. Agora, veja que interessante esse verso. Daniel, olha, quer ver? Tá bem aqui. Pega sua Bíblia e leia. Daniel, capítulo 7. Eu vou ler aqui o versículo 9 e o 10. Olha o que diz. Presta atenção que esse é o verso-chave para o juízo investigativo. Se você compreendeu até o que eu expliquei até agora aqui, você não terá dificuldade de entender esse verso dentro desse contexto. Olha, Daniel 7, 9 e 10. Diz assim: Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. O ancião de dias falando de Deus. Suas vestes eram branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram de fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Presta atenção na segunda parte do verso. Sentou-se ao tribunal e se abriram os livros. Se assentou o tribunal e abriu os livros. E o que esse texto, então, tem que ver? Agora preste atenção. Existe no céu um tabernáculo, né? E também existe no céu está correndo agora, nesse momento, um juízo investigativo. Mas na onde está esse juízo investigativo que eu não vi até agora? Então presta atenção. Quando diz aqui que Deus sentou no tribunal e abriu-se os livros, e miríades de anjos o serviam, aqui que está, ó. Os anjos não são oniscientes. Não são. Por isso que o diabo incutiu na mente dos anjos essa devassidão e instruiu eles, levou eles ao pecado, à rebelião contra Deus. Por isso que quando ele foi expulso, ele e uma terceira parte do céu foram expulsos. Então, o que acontece? Quando diz que sentou no tribunal e abriu seus livros, nós não sabemos como são esses livros.
Não sabemos, né? Se tem lá um tamanho de um computador gravado, tudo que nós fizemos, todas as pessoas que morreram, está lá gravado. Cada ato deles. Cada ato de cada pessoa está gravado nesse livro. E os anjos estão examinando esses livros. Você pode dizer para mim assim, mas isso não tem nem cabimento que você está dizendo aí. Os anjos estão examinando? Sim. Sim. Por que os anjos estão examinando esses livros? Porque quando Jesus dar a salvação a mim ou a você, o diabo vai fazer objeções. É o acusador. Apocalipse vai dizer, foi expulso do céu o acusador, aquele que nos acusava dia e noite. O diabo é o acusador. Então, Jesus vai levantar suas mãos e vai dizer assim, eu morri por ele. Eu dei minha vida por ele. E é por isso que Deus deseja salvar, Jesus deseja salvar eu e você. Esse juiz investigativo não é o propósito do juiz investigativo, não é Deus permitir quem vai ser salvo. Não é para Deus saber quem vai ser salvo. Mas esse juiz não serve para Deus, serve para os anjos. Porque o diabo, Deus não luta com o diabo em força, mas Deus luta contra o diabo em caráter. Você está entendendo? Porque os anjos têm que ter certeza que a decisão que Deus tomou é a decisão correta. É uma decisão de amor. Porque o diabo diz que Deus não é amor. O diabo tem ódio de Deus. O diabo não gosta de Deus. O diabo não gosta do povo de Deus. Esse juiz investigativo, ele serve exatamente para isso. Quer ver? Vamos se pôr assim, ó, para você entender. Tem as pessoas aí nos presídios que algumas delas têm uma regalia durante um certo tempo do ano, aquela tal de saidinha. E tem também aquelas pessoas que dizem assim, olha, essa aí cumpriu a pena, ela é perigosíssima, mas talvez está apta para viver na sociedade. Aí eu vou falar aqui da saidinha. A pessoa diz assim, não, mas ele está ok. Ele está apto para viver na sociedade aí, tá? Ele errou, mas vamos deixar. Aí aquele cara toma liberdade, eles dão liberdade para ele, sai. Ele vai e comete de novo os mesmos atos que ele cometeu. Então isso, o que é isso? Não é uma investigação? Deram ele a oportunidade, mas ele não quis. Ele cometeu as mesmas coisas. Foi dado oportunidade a Lúcifer? Sim, foi, claro que deu. Mas ele se rebelou, ele não queria nada. Ele queria ser mais do que Deus. Então, por isso que ele levou uma parte dos anjos junto com ele. O pecado, Lúcifer, é o originador do pecado. Esse anjo, ele é responsável por todos os pecados que nós cometemos hoje. O pecado que eu e você cometemos, isso tudo é consequência do que aconteceu com Lúcifer, essa iniquidade no coração dele. Deus podia ter acabado com isso quando assim começou, mas se Deus fizesse, os anjos iam dar razão a Lúcifer. Por isso que os anjos hoje têm que estar estudando sobre a minha vida, sobre a sua vida, fazendo um juízo investigativo, para que quando Deus dá a sentença, eles tenham certeza absoluta que Deus está certo, que o diabo está errado. O juízo investigativo, ele é bíblico. Claro que você não vai encontrar a frase juízo investigativo, mas se você ler esses textos que eu estou lendo dentro desse contexto, você vai ver um cenário totalmente diferente. Gênesis capítulo 3 diz assim, ó, mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, e nem para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morreis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes abrirão vossos olhos, como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Ora, veja que incutição na mente que Satanás, por meio da serpente, um animal, esse animal aqui, ele não rastejava. Muitos eruditos, estudiosos da palavra de Deus, dizem que a serpente ela voava, ela não rastejava, ela voava. E aí Satanás usou ela como médio, né, como instrumento para falar. Veja, Eva ficou encantadíssima ao ver uma serpente falar e foi lá conversar com ela. E ela contradizeu tudo aquilo que Deus disse. Deus disse: não faça isso, não faça isso, não come. Ela disse, a serpente disse: mas Deus, conversa fiada, pode comer. Deus não quer que você seja como ele. Veja, Satanás já tinha em seu coração que ele não podia tirar Deus do seu trono. Veja, a criatura querendo ficar no lugar do Criador. Romanos capítulo 1, versículo 23 em diante a 25 diz assim, que agora eles estão adorando a criatura no lugar do Criador. Claro que está no contexto ali nosso de ser humano, mas não é isso que acontece. Então Satanás diz assim, bom, já que eu não posso derrubar Deus, então eu vou fazer o seguinte, eu vou atacar aquilo que ele fez, que é o ser humano. Nós só aguentamos os ataques de Satanás porque os anjos de Deus nos rodeia, anda com nós todos os dias, porque o diabo é feroz. Então, quando ele ataca o povo de Deus, ele está atacando diretamente Deus. Por isso que os anjos têm que estar lendo esses livros, né, analisando cada pessoa que um dia vai ser julgado, para ter a decisão, para tirar todas as dúvidas deles, que quando Jesus for salvar um ser humano, que os anjos tenham certeza que Deus está correto, que o diabo é culpado, é o causador de todo esse mal. Quando você lê o livro de Jó, Jó capítulo 1, Jó capítulo 1, de 1 a 7, vai dizer ali que quando Deus fazia as reuniões, o diabo comparecia nas reuniões. Até um certo tempo, Satanás tinha livre acesso ao céu. Por isso que ele apresenta nas reuniões de Deus. Até que ele faz objeção contra Jó. Deus diz a ele, está vendo lá meu servo Jó? Não existe homem mais reto nessa terra do que Jó. Satanás diz, mas claro que não existe. Você encheu Jó de bens, debalde, ele te teme à toa. Ou seja, Jó adora você, ama você à toa. Você cercou ele de todos os bens, deu dinheiro, casa, carro, filho, tudo para ele. Tire dele para você ver se ele não vai blasfemar na tua face. Deus diz a Satanás, vai, toque em tudo que ele tem, só não toque na vida dele. E você conhece a história de Jó. Não precisa de eu continuar. Você conhece. A mulher de Jó chegou a dizer, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Jó nunca fez. Talvez a história de Jó é a história mais linda, uma das histórias, né, mais lindas da Bíblia. Satanás falou que o amor de Jó para com Deus era um amor egoísta, porque Jó só amava Deus porque ele tinha tudo. E Deus provou a Satanás que não. Jó temia Deus, Jó amava Deus em essência. Você entendendo? Por isso que diz que o diabo é o acusador. O diabo odeia o povo de Deus. Quer ver outro texto? Zacarias capítulo 3. Quando aparece ali Josué, quem que aparece ali para opor contra Josué? Satanás. Não é esse um tição tirado do fogo, diz o texto. E aí então o anjo do Senhor diz, tira essas roupas sujas, eu te vestirei de linho finíssimo, linho branco. Ou seja, a tua iniquidade de você já passou. Eu vou te vestir de linho branco. Então, veja. Quando o anjo do Senhor que aparece,
ou Jesus Cristo que aparece dizendo a iniquidade sua já passou, porque quem pode tirar pecado é só Deus. Então ali tem que ser Jesus falando que a sua iniquidade passou de você, eu vou te vestir de linho branco, assim como diz Apocalipse, que aqueles que se vão vestir de branco andarão com o cordeiro. Satanás está ali para opor, para acusar Josué. A Bíblia não fala do que ele está acusando Josué, mas na perspectiva que nós entendemos o que ele fez em Jó, ele é a mesma coisa que ele faz com Josué. É por isso que os anjos, eles têm que estar cientes de quando Deus está praticando um ato de justiça, eles têm que entender que Satanás é o originador do mal e que Deus está certo e que Satanás está errado. Existem vários textos na Bíblia falando sobre esse assunto. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Olha que texto interessantíssimo. Romanos 14. Deixa eu ver qual que é o texto. Romanos 14. Vou ler aqui o versículo 12. Diz assim. Romanos 14, 12. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós temos que dar conta de nós mesmos a Deus. Eu e você, um dia, nós vamos ficar diante do tribunal de Deus. E nós ali, nós vamos ter que dar conta de tudo que nós cometemos. Por isso que existe um tribunal no céu. As pessoas têm comentado, têm feito maldosos comentários sobre o adventismo, sobre a doutrina, essa doutrina do juízo investigativo. Mas ele é totalmente bíblica. As pessoas deviam abrir o coração, abrir a mente e estudar para que você possa entender que é tão belo quando você entende um assunto da palavra de Deus e você pode dividir com as pessoas, para que as pessoas comecem a olhar de uma visão ampla para o texto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Veja, a Bíblia está repleta de texto dando essa base. E os textos não estão sendo lidos fora de contexto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz assim: porque importa, aqui Paulo está dizendo, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse é o julgamento, ninguém vai escapar. Por isso que existe um juiz. Quando um ato é feito e é levado a um tribunal aqui na terra dos homens, existe o advogado, o juiz e existe as pessoas que assistem ali, não é? Os acusadores. Existe a parte de defesa e a parte acusadora. A parte de defesa vai apresentar o argumento para que talvez a pena seja mais leve, ou então se define de uma vez por toda a soltura, a liberdade do indivíduo condenado. E a parte condenatória é a parte que vai fazer de tudo para que você seja condenado à prisão. É isso que acontece no nosso país, em todos os lugares. Então, o que acontece no céu não é diferente. Nós somos os réus, Jesus Cristo, o nosso advogado e juiz, né? Nós podemos colocar assim, ó, Jesus Cristo é o nosso advogado e o Pai é o juiz, e os anjos são as pessoas que vão assistir esse julgamento para ver quem que está certo e quem é, e tem ali o acusador, meu e seu, que é Satanás, que ele sempre diz que nós somos indignos de receber salvação, que nós não somos dignos de receber a salvação de Deus. Por isso que Satanás, ele pode até mesmo convencer um anjo ainda hoje
Exatamente hoje. Ah, Alessandro, mas que heresia que é essa? Hoje, existe os anjos caídos, milhões, milhares de anjos caídos, e existe os anjos de Deus que está aqui nessa terra. Tem estudo que chega a dizer assim que Deus, que anjo, numa descida e subida para o céu nessa terra, ele escuta muitas falácias de Satanás, de ódio contra Deus. E esses anjos têm que levar até Deus essas indagações, até Jesus dizer, Satanás não está contente com isso que você está fazendo aí. Então Jesus tem uma resposta para cada pergunta que os anjos levam. Por isso, Satanás, nós não sabemos, mas vai ainda que Satanás consegue derrubar até alguns anjos que ainda está no céu. Porque, como eu disse, anjos não são oniscientes. Eles precisam de evidências para que, quando o juízo acontecer, eles podem ter certeza que Deus agiu da forma mais sincera e honesta e justa, principalmente agiu com amor. Então, Satanás não quer que Deus salve a humanidade. Ele quer que nós fiquemos perdidos no pecado para o resto da nossa vida. Essa é a indagação de Satanás. Tem um texto aqui em Romanos capítulo 3, Romanos 3, 23. Olha que texto. Romanos capítulo 3, 23 diz assim: pois todos pecaram, sem exceções, todos pecaram, e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Eclesiastes 7, 20 diz assim, que não existe nenhum ser humano aqui nessa terra, não existe nenhum homem que faça o bem, que faça o mal e que não peque. Você entendeu? Então, nós todos pecaram. E esse pecado, ele vai acabar um dia, quando Deus vier pela segunda vez nessa terra, para ele dar fim no pecado definitivo. Só que o juízo investigativo não é para... Muitas pessoas dizem assim, mas esse juiz aí condena. Não. Você não entendeu o propósito. O juízo investigativo, ele é exatamente para que os anjos possam ter certeza, o juiz ter certeza que aquilo que Deus está fazendo é ato de justiça. Quando nossos primeiros pais pecaram, quando Satanás incutiu eles a caírem no pecado, veja, Deus, ele veio pagar esse resgate. Você tem que lembrar que em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, Satanás disse que tudo que o reino foi lhe confiado, por isso ele dá para quem ele quer. Ora, e que reino que ele foi confiado? Veja que Satanás, ele fala com ousadia. Tudo esse reino que me foi confiado. Por quê? Por que foi confiado a Satanás esse reino da terra? Claro que foi, pois ele é o originador do pecado. Ele sabe como ele pode levar a humanidade a pecar, a perder a salvação. Por isso, tudo esse reino aqui da terra está confiado ao diabo. Exatamente isso. Deus está cuidando do seu povo. Por isso que hoje é um convite para você aceitar a Deus como seu Salvador. Porque esse mundo ele foi sequestrado por Satanás. Antes de Deus vir, Satanás era o dono disso tudo aqui. Era o dono, ele dominava. Por isso ele diz a Jesus, se você prostrar-me e adorar-me, eu darei tudo a você, porque tudo isso aqui foi confiado a mim. Agora deixa eu te perguntar, Satanás ele te mostra aí fora as coisas boas do mundo, aí você vai, ele te endossa bonitinho e depois ele te acusa perante a Deus para você permanecer o resto da sua vida com ele perdido. Esse mundo está numa disputa judicial entre Cristo e Satanás. É um conflito cósmico. As duas partes querem. A parte mais interessada disso, você sabe qual é. É Jesus que tem mais interesse em você. Quando Satanás te acusa que você é um bêbado, que você é um drogado, que você é um ladrão, é isso? O Espírito Santo está convencendo você para deixar tudo isso
e voltar o seu coração a Deus, porque Deus deseja salvar você. Existe uma crença aí fora que diz assim, que as pessoas, a predestinação, essa é uma crença calvinista, isso não tem nada a ver com Bíblia, tá? Isso não tem nada a ver com Bíblia. Se você for fazer um estudo desse, eu aconselho você que nem faça, você vai perder seu tempo, que se eles vão ler lá uns meia dúzia de verso isolado, e verso que não tem nada a ver com o contexto que estão dizendo, e vão dizer para você, isso aqui é predestinação. Então isso é conversa fiada, tá? Então veja bem, Satanás, ele te quer também. É por isso que ele enredou muitas pessoas. Ele fazem hoje muitos estudantes, pastores, pessoas de alto nível estudar a Bíblia de forma equivocada. Sabe por quê? Porque ele sabe. Porque as pessoas estão aprendendo coisas erradas. Satanás dilubria a pessoa. Satanás conhece isso aqui, ó, de trás para frente e de frente para trás. Ele conhece tudo que está escrito aqui. E hoje ele quer desviar as pessoas do caminho de Deus, da palavra pura de Deus. Ele está desviando as pessoas para que depois, no final, ele julgar as pessoas. Vejam, quando disse que o dia de guarda é domingo, quem que disse isso aí? Foi um homem. Aí, tipo assim, ó, os anjos, numa causa justa, se a pessoa está fazendo algo que desagrada a Deus, porque ela não concorda com aquilo que a palavra de Deus disse, ela está em rebelião contra Deus. Os anjos têm que estar cientes de o que passa na minha vida, o que passa na sua vida. Você entende? Satanás, ele te mostra as coisas boas, depois ele mesmo destrói você, destrói eu também. Por isso nós devemos entregar nossa vida a Deus. E aí, quando então Satanás sequestrou esse mundo, Jesus diz assim, ó, eu vou pagar o resgate. Eu vou pagar. Você lembra que quando Adão e Eva caíram, eles se cobriram com folhas? Ali foi morto o primeiro cordeirinho, simbolizando a morte de Cristo. E aí fizeram roupa para eles. O pecado de Satanás, por que esse pecado, esse originador do pecado, Satanás, ele fez com que isso entrasse na mente de Adão e Eva, quando eles comeram aquele fruto, que eles pecaram. Primeira coisa, eles sentiram vergonha, se esconderam. Veja, o pecado nos envergonha. Você entendeu? A primeira coisa que eles fizeram foi se esconder e depois se cobrirem de vergonha. Esse é o pecado que Satanás originou. Aí Deus então diz assim, bom, já que você fez tudo isso, isso chama livre-arbítrio. Deus podia ter segurado Eva, Adão. Não, vocês não vão, porque eu já sei. Deus estava assistindo. Só que Deus tinha que deixar a história ter seu percurso para ver o desenrolar dessa história. E nós estamos vivendo hoje no desenrolar dessa história. Você está entendendo? Porque se Deus tivesse acabado com Satanás naquele momento, ou tivesse segurado Adão e Eva, dizendo, olha, vocês não podem fazer isso, e Deus já tinha dito. Mas Deus deixou, porque Deus fez Adão e Eva para cuidar do jardim, do Éden. Foi Adão que deu nome a todos os animais. Você está entendendo? Deus não quis que Adão e Eva amassem ele por autoridade, impor para eles, não. Deus queria que eles o amassem de livre e espontânea vontade. É isso que Deus queria, por isso que Deus não impediu. Deus sabia. Eu fiz vocês com a minha semelhança. Eu e você somos semelhança de Deus. Então Deus fez e colocou ele ali. Mas Satanás quis desmanchar o plano de Deus. E Deus deixou que isso acontecesse. Deus deixou que a partir de então o homem tivesse livre-arbítrio para decidir o que ele queria fazer. E foi isso que Deus deixou. Por isso que eles caíram. Deus não fez robô. Vai para lá, vem para cá e ama eu, não. Você é livre para amar Deus e para não amar. Eu sou livre para ser cristão e amar Jesus, entregar minha vida para Ele. E também posso ser livre
para mim, viver a vida do mundo, fazer aquilo que Satanás gosta que eu faço, prostituir, fumar, matar, roubar, prostituição, né? Levantar falso testemunho, fazer todo tipo de avareza, idolatria. Eu posso fazer isso também. Eu tenho o meu livre-arbítrio, eu tenho a questão minha de escolha. Cada um pode escolher aquilo que quer fazer. Só que nesse escolher você tem que saber de uma coisa, que a decisão é sua. Os anjos estão analisando a sua vida. Porque quando chegar no tribunal, quando o Satanás for te acusar, esse aqui viveu a vida dele inteira errada aí. Vai salvar ele? É aí que está. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, as que sejam más. Deus vai trazer à tona tudo aquilo que nós temos feito de errado. E os anjos vão analisar. O juízo investigativo não é para condenar você, e nem eu. O juízo investigativo ele está correndo agora no santuário celestial. Sobre o santuário celestial eu falarei em um outro momento, para que você possa compreender como essa doutrina do santuário celestial é tão importante na execução do juízo investigativo. Porque é lá de cima que ocorre esse juízo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o que eu quero falar para você é que nós não precisamos temer nada desse juiz. Nada, 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 nada. Nós temos um advogado no céu, né? Nós temos um advogado, e esse advogado não é qualquer advogado. Não é um advogado da terra, esse advogado que entra, que pega uma causa e em seguida perde essa causa e fica desesperado, não sabe o que faz. Ou ele pega essa causa só por dinheiro. Não. O advogado que eu estou falando é um advogado que pode ganhar qualquer causa perdida. Depende muito do réu. Se o réu converter o coração a ele pode tirar de você de qualquer enrascada que você cometeu. Mas eu já matei. Ele pode salvar. Mas eu já roubei. Também pode salvar. Já adulterei. Também pode salvar. Vai ter o acusador? Vai. Só que o nosso juiz, aquele que quando Satanás fez Adão e Eva pecar, nossos primeiros pais, que ele disse assim, eu vou pagar o preço, e ele veio em carne e osso e se entregou naquela cruz, morreu, passou todo tipo de sofrimento para dizer à humanidade, eu estou passando isso por causa de vocês, que eu amo vocês, eu não fiz essa humanidade e deixei jogada, eu me preocupo com vocês, eu quero que vocês estejam onde eu estou. João capítulo 14, a promessa de Jesus não pode falhar, porque se essa promessa falhar, nós estamos todos perdidos. Todos nós vamos estar perdidos. Eu vou para preparar o lugar, e quando eu preparar todo esse lugar, eu voltarei e eu levarei para onde eu estiver, que estejais vós também comigo. Se essa promessa falhar, diz Paulo em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 15 em diante, a partir do versículo 14, se o evangelho não nos salvar, nós somos o mais desgraçado, o mais miserável dessa terra. Então, a promessa de Deus não pode falhar. Por isso que ele se entregou na cruz e diz, eu quero levar vocês comigo. Então, Satanás, ele é o causador de todo o mal. E olha aqui, para nós encerrarmos, o que diz aqui, primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo. Olha que delicadeza João começa. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu escrevo para vocês não pecar. Uma instrução. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai.
Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelo nosso próprio, mas ainda pelos do mundo inteiro. Oh, glória a Deus! Você está vendo? É isso que eu estou falando. Nós temos um advogado junto ao Pai para nos defender de todas as acusações de Satanás, todos os ataques. E hoje você é convidado a entregar a vida a esse Salvador, ao autor da vida, de Atos 3,15, ao nome que só ele deve ser adorado e honrado, Atos capítulo 5, 29. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipenses capítulo 2, de 9 a 11. Veja, Deus é amor na mais pura essência e Ele está lutando. Deus está todos os dias combatendo para que você seja salvo. O Espírito Santo está trabalhando todos os dias na minha vida, na sua vida, para convencer nós do pecado e levar nós a uma vida com Cristo, uma vida totalmente dependente de Cristo, porque os ataques de Satanás é feroz. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim, que o diabo anda rugindo como leão, procurando alguém para tragar. Quem é esses alguém? As pessoas que vivem aí no bye-bye, que está tudo certo, que Deus ama tudo, que está tudo bem, que as coisas estão tudo caminhando bem, que esse mundo não vai acabar nunca, que as coisas só vai melhorar mais. Esse é o que essas pessoas que o diabo mais adora. Essa é uma presa fácil. Nós, cristãos, temos que pregar, estudar, levar a palavra de Deus para as pessoas, para que elas entendam realmente o que Deus deseja de mim e de você. E sabemos que em Deus nós somos mais do que vencedores. Você não precisa temer o juiz investigativo. Esse estudo é para você entender como que o diabo ataca e como Deus defende. Tá bom? Deus um dia vai salvar essa humanidade. Obviamente, vai salvar aqueles que realmente desejam ser salvos. Tem pessoas que ainda não se entregaram ao coração a Deus. Mas o Espírito Santo ainda está trabalhando para essas pessoas se converter e se entregar ao nosso Salvador e o nosso Criador. Então, que Deus abençoe grandemente sua vida. Esse vídeo hoje ficou um pouquinho mais extenso, mas eu tenho certeza que vale a pena você assistir e estudar até o final. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Gostaria de orar com você. Curva sua fronte, vamos falar com Deus. Como é bom, Senhor, poder entender o teu plano. Como é bom, Senhor, saber que um dia nós vamos morar contigo, Senhor. Nós não precisamos temer mal algum. Que o seu amor, Senhor, o seu amor nos constrange. Esse amor pela humanidade, esse amor que o Senhor demonstrou para com todas as pessoas, meu Pai, se entregando naquela cruz. E hoje nós estamos aqui, meu Pai, te agradecendo por tudo. Mesmo depois de ter morrido, meu Pai, antes disso, o Senhor estabeleceu esse maravilhoso dia de descanso para nós. Nós só temos a agradecer ao Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse dia e derrame as bênçãos sobre cada um de nós. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu te espero então num próximo estudo, assim se Deus nos permitir. Então até lá e tenha um feliz sábado.